Vamos ficar de pé em nome de Jesus, em reverência à palavra. Convido a todos a abrirem as suas Bíblias. 1 Reis, capítulo 18. Primeiro livro de Reis, capítulo 18. Eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 41. Profeta Elias. Os acharam? Amém? 41, está escrito assim: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu moço: Sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: Não há nada. Então disse ele: Torna lá 7 vezes. E sucedeu que, a 7ª vez, disse: Eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos, e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, esta palavra é a Tua palavra, Senhor. Uma palavra, Senhor, poderosa. Uma palavra, Senhor, com a qual o Senhor vai falar conosco nesta noite, Pai, através do Teu Espírito Santo. Porque a Tua palavra é viva e eficaz. Ela não é uma letra morta. Ela não é, Senhor, uma palavra humana, nem da mente, nem do coração do homem. Mas esta palavra foi inspirada pelo Teu Espírito Santo para abençoar as nossas vidas, ó Pai. E que nesta noite Tu tenhas toda a liberdade de ministrar aos nossos corações aquilo que o Senhor tem preparado para nos abençoar através desta palavra, Senhor. Nós te pedimos, fala conosco, eu te peço, usa a minha vida, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Os irmãos podem se assentar. Quando nós ouvimos falar do profeta Elias, e quando nós nos lembramos daquilo que está registrado na palavra de Deus, aparentemente parece que Elias era alguém que automaticamente as coisas aconteciam na vida e no ministério dele. Mas quando nós olhamos para esta palavra, o Senhor me levou a esses versículos finais, para que nós possamos entender que tudo que acontece na vida, seja de um grande profeta, como foi o profeta Elias, ou na nossa vida, tudo acontece de uma maneira que ninguém pode dizer: mas Deus fez isso na vida dele e não pode fazer na minha vida. Porque Elias era Elias, eu sou eu. Não. Nós vamos ver que Deus usou Elias da mesma maneira que Ele pode usar as nossas vidas. E que deve usar as nossas vidas. Quando nós aplicarmos na nossa vida aquilo que o profeta Elias aplicou na vida dele. Porque Elias, ele aprendeu do Senhor. E nós podemos aprender do Senhor. Devemos aprender do Senhor. Elias, ele foi criado certamente ali aprendendo desde pequenininho sobre aquilo que a palavra de Deus registra, sobre Moisés, sobre Abraão, sobre Isaque, sobre Jacó. Tantos foram os relatos que ele deve ter ouvido, os mesmos que nós, abrindo a nossa Bíblia, nós vamos encontrar. Os mesmos testemunhos, as mesmas palavras que ele teve acesso ali, com certeza muito mais ali para o Pentateuco, para algumas coisas talvez do rei Davi, talvez ali do profeta Samuel, mas com certeza de Moisés, de Abraão, de Isaque e de Jacó, que hoje nós temos muito mais acesso do que ele tinha. Mas aquilo que ele aprendeu, ele aplicou na vida dele. E nós devemos aplicar. Diz aqui a palavra do Senhor, no versículo de número 41, Elias está ali e
é o final daquele período de seca. Ele tinha se apresentado antes a Acabe e tinha profetizado: olha, Acabe, durante um tempo não vai chover, porque era um juízo de Deus sobre a nação de Israel. Não vai chover senão segundo a minha palavra. E Elias fala isso não porque ele era arrogante, não porque ele achava que ele tinha algum poder dele mesmo, mas ele foi instruído pelo Senhor para falar desta maneira. Ele foi instruído pelo Senhor para ir ali até o rei Acabe e dar aquela palavra. Então aqui, depois que ele lança aquele desafio contra os profetas de Baal, os profetas de Baal não conseguem que o seu Deus responda com fogo do céu. Elias então restaura o altar do Senhor, e ali ele clama ao Senhor, o Senhor manda fogo do céu. Houve uma resposta de Deus ali de maneira tremenda, mas ainda a chuva não tinha vindo. Deus tinha se manifestado de maneira sobrenatural ao povo, porém a seca persistia. Mas Elias então vai se dirigir para o rei Acabe e vai dizer: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E quando nós continuamos a nossa leitura, nós vamos entender que Elias está falando pela fé. Elias está liberando esta palavra pela fé. E nós precisamos aprender a abrir a nossa boca e a liberar palavras pela fé também. Porque Deus, Ele trabalha liberando a sua palavra. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, lá em Gênesis, da criação, como é que Deus criou? Diz lá, Deus pensou e tudo aconteceu? Não. A palavra de Deus declara que o Senhor falou e as coisas vieram a existir. Conforme Ele foi falando, Ele foi liberando palavra. Então nós temos que aprender a abrir a nossa boca e a falar. Porque muitas vezes o crente, quando ele está passando por alguma luta, não digo todos, mas alguns, ele se fecha, ele não fala. Ele pensa: não, Deus está vendo. Não, Deus está olhando. Amém, Deus está vendo, Deus está olhando. Mas Deus quer que você abra a sua boca, seja para você orar, seja para você clamar, ou seja para você liberar uma palavra de fé. Quando Abraão vai com seu filho ali, Isaque, para o monte, e ele chega numa determinada parte do caminho, ele diz para os seus servos: olha, vocês fiquem aqui, eu e o moço iremos até o monte, havendo adorado ao Senhor, voltaremos. Então Abraão liberou o quê? Uma palavra de fé, porque Deus tinha dito: você vai subir no monte, lá você vai entregar o teu filho em sacrifício. Em outras palavras, Isaque iria morrer no monte. Mas Abraão não disse que Isaque iria morrer, ele falou: eu e o moço subiremos e havendo adorado, retornaremos. Ele liberou uma palavra de fé, porque a palavra de Deus nos diz em Hebreus capítulo 11, ele creu que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque dos mortos. Abraão não acreditou que Isaque ficaria morto, prostrado no cume daquele monte. Ele creu que, mesmo que ele houvesse de entregar o seu filho, chegasse até a sacrificar o seu filho, Deus iria ressuscitá-lo. Então ele libera uma palavra de fé. Depois, quando ele sobe com seu filho no cume do monte, Isaque olha e fala: meu pai, está aqui o altar, está aqui a lenha, o fogo, está aqui o cutelo, mas onde está o holocausto? Onde está o sacrifício? Novamente Abraão abre a sua boca pela fé e declara: o Senhor proverá para si, meu filho, o sacrifício, o holocausto. Então ele abriu a sua boca e ele declarou. E o crente, ele tem que aprender a abrir a sua boca e declarar palavras de fé, não negativas. Porque às vezes a gente abre a nossa boca de maneira negativa. Ah, meu Deus, agora não tem mais jeito. Não, nunca diga isso: agora não tem mais jeito. Ai, meu Deus, é agora, acabou. Não. Quando a gente não sabe, quando a gente não está vendo, a gente tem que aprender a usar algumas palavras que estão na palavra de Deus. Se você não sabe, se você não tem fé, diga como Abraão: o Senhor proverá. Eu não sei o que vai acontecer, mas Deus vai fazer alguma coisa. O Senhor proverá. Eu não consigo ainda entender, eu não estou conseguindo ver, enxergar pela fé, mas eu tenho certeza de que Deus proverá. O tio de Esther disse para ela: Esther, se você se omitir, porque a única chance ali de salvação para os judeus era a intercessão de Esther perante o rei. Mas ele disse: mas se você se omitir, Deus vai enviar a salvação de outra maneira.
Nós não vamos ficar sem salvação. Nós não vamos perecer. Se você se omitir, Deus vai enviar a salvação de uma outra maneira, mas Deus vai nos salvar. Palavra de fé. Os 3 moços lá na fornalha de fogo ardente, o pastor pregou na sexta-feira. O nosso Deus, a quem nós servimos, Ele pode nos livrar das tuas mãos, ó Rei, e da fornalha de fogo ardente. Eles não sabiam o que ia acontecer. Mas eles disseram, mas se não, fica sabendo que nós não adoraremos aos teus deuses. Liberaram palavra de fé. E Elias aqui está liberando uma palavra de fé. Sobe e come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E outra coisa que a palavra de Deus vai nos mostrar, eu quero que você vá comigo para o Evangelho de Marcos, capítulo 11. Olha o que está escrito, Evangelho de Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 22. Naquela passagem que a figueira se seca desde as raízes, e os discípulos começam a perguntar para Jesus, como que aconteceu isso? Como que... Eles ficam ali questionando. E aí no versículo 22, Jesus respondendo disse-lhes, tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Amém? Está falhando o microfone? Tá? Dá uma olhadinha lá, ele está piscando uma luzinha verde aí, o canal que está. Se eu não me engano é o 10 ou é o 11, esse aqui. E o outro está na sequência. Se esse for o 10, esse aí é o 11. É o 10, né? Som. Quer trocar? Som. Obrigado. Amém, obrigado. Melhor? Então olha o que Jesus ensina aqui. Primeiro tenha fé em Deus. E depois no versículo 23 ele vai dizer, porque em verdade vos digo que qualquer que disser. Então você tem que abrir a boca. Amém? Qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o quê? Aquilo que diz. Tudo o que disser lhe será feito. Então o que você tem que fazer? Abrir a boca e falar. Declarar. Amém? Tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Nós temos que crer, aleluia, que a nossa oração é ouvida e que a nossa oração vai ser respondida. Tem que orar com fé. A oração não é uma loteria, eu vou orar para ver o que vai acontecer. Não. A oração é um ato de fé, em que eu vou falar com Deus, Deus vai ouvir, e em nome de Jesus Deus vai responder. Amém? Elias declara isso para o rei Acabe. Ruído há de uma abundante chuva, voltando lá para 1 Reis 18. E o que Elias fez na sequência? Versículo 42, Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, se inclinou por terra, meteu o seu rosto entre os joelhos, e disse ao seu moço, sobe agora e olha para a banda do mar. Subiu e olhou e disse, não há nada. Então disse ele, torna para lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse, eis aqui uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele, sobe e dize a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. O que Elias foi fazer? Orar. Subiu no monte, diz a palavra do Senhor, e foi orar. Se colocou de joelhos, colocou ali a sua cabeça entre os joelhos e começou a clamar. E começou a orar. E falou para o seu moço, olha, vai lá para a banda do mar e olha 7 vezes lá. Sobe e volta 7 vezes.
E a palavra de Deus diz que na 7ª vez, quando o moço olhou, aleluia, ele viu uma pequena nuvem. Então o que isso nos mostra? Se Elias orou, eu também posso orar. E Elias orou de que maneira? Ele orou até que algo acontecesse. Nós temos que orar até que algo aconteça. Amém? Nós não podemos duvidar, nós não podemos desanimar, nós não podemos parar, nós temos que orar insistentemente. Até que algo aconteça. Até que algo mude. Porque pelo jeito que a palavra de Deus nos mostra, quando o moço chegou lá e olhou, aquele céu assim, sem nenhuma nuvem. Como diz aí o pessoal, o sol estalando, né? Nada de nuvem, nem uma nuvenzinha para contar nada. Mas Elias não desistiu, continuou orando. Orou, até que o moço falou, olha, agora tem uma pequena nuvem surgindo do mar. Mas é pequenininha, do tamanho da mão de homem. Mas o que essa nuvem simbolizava? O que essa nuvem mostrava? Que algo estava acontecendo, que algo tinha mudado. Aleluia! Então Elias se levantou e deu a sua ordem para o profeta. Vai lá agora e avisa, sobe e diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. É isso que nós temos que fazer, orar com fé. Estou orando, estou clamando. Pastor, parece que é tão pequenininho aquilo que... Não, mas já começou a acontecer. É uma pequena nuvem, irmão. É uma pequena nuvem. É o sinal de uma pequena nuvem. E nós temos que aquilo que a palavra declara. Aleluia. Elias vai e dá ordem para o seu moço. Aleluia. Para que ele vá até o rei Acabe e diga, desce para que a chuva não te apanhe. E a palavra de Deus nos diz, e sucedeu, versículo 45, entretanto que os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao seu carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os seus lombos e veio correndo perante Acabe, até a entrada de Jezreel. Então nós temos que aprender a orar, mas orar com fé, porque a oração, se ela é feita sem fé, ela não produz nada. O apóstolo Tiago diz na sua carta, no capítulo 1, que quando nós pedirmos algo para Deus, temos que pedir com fé, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, e é levada pelo vento de uma parte para outra. Ele diz aqui, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. E quando a palavra de Deus nos mostra que aquele pai daquele jovem lunático vai até o Senhor Jesus, e ele vai ali, porque ele já pediu oração para os discípulos oraram e não aconteceu nada, então ele chega diante do Senhor, e ele diz, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus na hora viu que aquele homem não tinha fé. E a resposta de Jesus para ele é, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então o problema não estava em Jesus. O problema não estava se Jesus queria fazer um milagre ou não. O problema estava na incredulidade que estava no coração dele. Isso é o que muitas vezes acontece com a gente. A gente ora sem fé, a gente ora com incredulidade, aí não acontece nada, aí a pessoa diz, Deus não quer me abençoar. Deus não quer fazer um milagre na minha vida. Deus não quer transformar a minha situação. Não é que Deus não quer, é que nós estamos orando sem fé. E quando nós oramos com fé, Jesus diz, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Jesus não pôs nenhum limite, nenhuma barreira. Vamos ler esse texto aqui para você gravar bem no teu coração. Está lá em Marcos também, no capítulo de número 9. Evangelho de Marcos, capítulo 9. Versículo 17. Jesus chega, está um tumulto, está uma discussão dos escribas com os discípulos. E Jesus, no versículo 16, pergunta, o que estão discutindo?
E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e este aonde quer que o apanha, despedaça-o, ele espuma, range os dentes e vai se secando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo disse-lhes: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele, Jesus perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Olha agora aqui que ele vai dizer: mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. O pai do menino daí entendeu, versículo 24. Logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade, ajuda na minha falta de fé. Eu sei que o problema é comigo, Senhor. Porque primeiro ele chega e falou: se tu podes fazer alguma coisa, então ele estava duvidando de Jesus. Se tu podes fazer alguma coisa, ó, todo mundo está falando que o Senhor é o Messias, todo mundo está falando que o Senhor opera grandes milagres, mas se o Senhor pode fazer. E quantas vezes a gente, numa oração, meu Deus, será que o Senhor pode fazer alguma coisa por mim? Não, não é esse. Isso é uma oração que a gente está de uma maneira errada. Não é se Deus pode fazer, Deus pode todas as coisas, irmãos. O problema é se eu posso crer, se eu tenho fé, aleluia, ou se eu tenho pelo menos a humildade de reconhecer: Senhor, a luta está grande, a minha fé está pequena, mas me ajuda, Senhor. Faz um milagre na minha vida. Entra, Senhor, com providência nessa batalha, Senhor. Entra, Senhor, com socorro para mim, Senhor. Olha, Senhor, a minha situação está difícil, preciso de um milagre. Eu preciso de que algo aconteça. Nós temos que fazer o quê? Abrir a boca. Jesus disse: o que pede, recebe. O que busca, encontra. E ao que bate a porta, se abre. Mas muitas vezes nós estamos pensando: Deus está vendo a minha situação. Uma hora Deus vai ter misericórdia de mim. Não é isso, não é o que a Bíblia ensina, irmão. São coisas erradas da nossa mente, do nosso coração. Não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina a gente a clamar, a Bíblia ensina a gente a orar, a Bíblia ensina a gente a buscar ao Senhor, aleluia. A Bíblia ensina a nós termos fé no Senhor, aleluia. E declararmos aquilo que a palavra de Deus nos mostra. Elias não está declarando que vai chover porque ele é um louco. Ele está declarando que vai chover porque essa é a instrução de Deus para ele. Quando Jesus fala, aqui em Marcos, no capítulo 11, quando você estiver orando, tudo o que você disser será feito, não são coisas aleatórias, uma coisa de um pensamento louco, é aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Por isso é tão importante a gente conhecer a palavra de Deus. Em 1 Reis, no capítulo 18, voltando para o capítulo 18, para nós encerrarmos, para você entender, onde Elias está orando antes que o fogo venha do céu, versículo 37, na oração ele diz assim: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Ou é no versículo 36. Ele diz assim: sucedeu que, oferecendo sua oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Elias está dizendo: Senhor, eu estou aqui porque o Senhor me mandou estar aqui, Senhor. Eu estou aqui, Senhor amado, aqui com todos esses profetas, eu estou aqui com tudo isso que está acontecendo, porque o Senhor é que está agindo. Estou aqui obedecendo, estou aqui fazendo aquilo que o Senhor me mandou fazer, aleluia, segundo a tua palavra. Então, nós temos que conhecer a palavra de Deus, e conhecendo a palavra de Deus, nós temos que orar com fé, nós temos que orar com intrepidez, com ousadia, nós temos que orar crendo naquilo que a palavra de Deus declara. Amém?
Elias está agindo em obediência, está seguindo a palavra de Deus. Mas ele está abrindo a boca, mas ele está orando, mas ele está buscando, mas ele está fazendo aquilo que nós devemos fazer. Abrir a nossa boca, abrir o nosso coração diante do Senhor, orar, nos colocarmos diante do Senhor em oração, em clamor, em busca, para que Deus então venha manifestar o seu poder e a sua glória. Amém? Em nome de Jesus, vamos ficar de pé, vamos orar.